Quando você olha o futuro da tecnologia, da inteligência artificial, parece... Olha, tem até o Venus Project, agora que eu lembrei que fala disso, que é o Zeitgeist, né? Que é o Zeitgeist isso aí 2. já E aí, é... é antigo, mas o Venus Project, que é um projeto Venus, ele dá a ideia de como é que seria esse mundo. São pessoas que se propuseram a tentar imaginar, então, como é que seria esse mundo com esses desafios da gente mais conectado, coisa assim. Então, talvez essa seria mais uma decisão das pessoas mais ricas do mundo, que concentram 1% da riqueza, e a gente mudar um pouco o sistema pra gente dar conta desses novos desafios. Porque a diferença social é tão grande que se a gente tiver agora um desemprego em massa, a gente vai ter um caos social, as pessoas tendo problemas para, né, nos países subdesenvolvidos, aonde o subemprego é tão importante. Eu vou hoje no restaurante lá no McDonald's, já são totens. Eu vou na Pets, já são totens. Mano, onde vai parar isso? Daqui a pouco é um drone entregando, beleza? E aí, como que vai ser? Mas acrescentando o que você está falando, tem isso que você está dizendo, mas talvez tenha uma estrutura de incentivo dentro até desse capitalismo mais selvagem, tal, onde as pessoas só querem o retorno. Porque o que acontece, deixando muito claro para quem está ouvindo, que isso é tudo pressupondo que a gente venceu barreiras muito difíceis de organização social, de questões climáticas. A gente está imaginando... Porque eu vi lá um TED que um cara do TED foi lá na fábrica da Tesla, tal, conversou com o Elon Musk e ele dá essa... Ele fala assim, ó, se a gente conseguir gerar bateria suficiente e placa solar suficiente, tal, o mundo depois da gente vencer esses obstáculos que são difíceis, ele é um mundo muito legal, porque a gente não vai emitir mais gases, então a camada de ozônio se recupera, a natureza também volta a ocupar um espaço maior. Ele dá uma versão super otimista lá, porque, enfim, ele tem interesses nisso também, então não tô defendendo ele... Não é só ele que fala sobre isso. Mas a questão é a seguinte, talvez... O custo dessas coisas, num mundo onde as coisas já são mais automáticas, que nem o Bruno falou da estrutura do McDonald's. Você tem o totem, aí você tem o cara que cozinha... E tem a máquina que planta... Desculpa, a máquina que colhe, que já é real. Que planta, que colhe, a proteína nem é animal mais, é uma proteína impressa, sei lá, vamos supor. É o futuro. Então, o que acontece? O custo disso vai ficar tão baixo, que, digamos assim, seria numa estrutura de incentivo similar ao que a gente tem hoje em dia, por exemplo, um governo X que tem um estado de bem-estar lá que ajuda as pessoas dentro de uma certa porcentagem daquele orçamento, já seria quase que proporcional a gente mudar essas matrizes, entendeu? Então, assim, é num mundo onde inverteu completamente. O que era muito barato ficou extremamente barato, o que era super caro agora já não é o mais caro, e uma super concentração de renda, talvez, onde existe aquela massa de pessoas que vive uma vida, digamos, só de semi-estímulos, sabe? Essas coisas, né? O cara entra na realidade virtual, aí tem, sei lá, a namorada perfeita, a comida tem o gosto que ele quer, e ele fica lá dentro do cubículo dele, recebendo um monte de estímulo lá, sei lá, Admirável Mundo Novo. E aí tem uma elite, digamos assim, que tem muita grana, que esses vivem ainda num pedacinho de mundo real ainda, sabe? E o real vai ficando caro e o metaverso Mas vai ficando barato, caro ou barato? Essas pessoas estariam trabalhando do quê? Não estariam trabalhando. No metaverso tem muita função. Mas mesmo barato precisa ser comprado. Isso, aí como é que eu compro? Mas o governo já não tem uma estrutura de estímulos e de incentivo. Então, mas da onde vem? Porque daí ninguém tá pagando imposto também. Você não tá comprando nada, da onde vem? Não, alguns poucos estão pagando. É como se você andasse a escala toda pra cima, né? Poucas pessoas consomem e contribuem. Muitas pessoas vivem com... Digamos assim, ficou muito barato manter as pessoas vivas e... E claro, é isso que eu tô especulando. Então, as pessoas falam que elas entendi. iam trabalhar dentro do próprio... Por exemplo, dentro do metaverso, vai ter o cara que vai organizar suas roupas por cores, vai dar os prompt masters. O cara, ele vai dar os estímulos mais legais pra tua inteligência artificial pra gerar as coisas pra você. Você não precisa. Então, é que, assim, só tô imaginando nesse cenário, na verdade, quem não for o dono da máquina, ou o dono do restaurante, ou o dono da terra, ou o dono do não sei o quê, virou um pet. Que ele recebe a raçãozinha dele e uns brinquedinhos pra ele brincar. Ou talvez ele não seja trabalha, ele não faz nada além do que ele pode. É isso que é difícil em cenários utópicos e distópicos, né? O que é utopia e o que é distopia? Não seria utopia o ser humano ser livre do trabalho? A gente poder usar o nosso tempo da forma que a gente quiser, porque já tá garantido? Depende. Eu Pra também mim, acho. não. Talvez Porque eu aí também. você não tem a possibilidade, porque o trabalho me dá a liberdade de trabalhar mais ou menos, ganhar mais ou menos e fazer o que eu queira mais ou menos. Mas então, eu acho que ainda vai ter, de alguma forma, isso. Porque hoje em dia as pessoas não recebem cesta básica. É como se o alimento... Eu imagino, né?
que realmente o que você tá falando, você acaba a competição, vira socialismo, não dá certo. Não é, eu acho que não é isso. Mas é alguma coisa de política social onde a gente tem um jeito que as pessoas não precisem trabalhar pela comida, eu acho. Mas eu acho que ainda vai ter todas as diferenças que a gente quer ter, uma casa, assim, eu não sou um sociólogo, nem uma pessoa que imagina situações, né? Mas eu tô imaginando que vai dar um pau daqui a pouco. Porque a gente é muito dependente dos nossos empregos, como você falou. A gente nem sabe o que a gente gosta de fazer fora dos nossos empregos. Então imagina, agora se a gente trabalha menos, e é uma tendência dos países desenvolvidos, né? As pessoas trabalharem menos, com maior produtividade. E aí talvez tenha mais tempo pra esporte, pra cuidar das crianças. Eu não sei, a gente vai ter que repensar a nossa cultura, né? De trabalho, que é tão maluca, né? Eu tava lendo há um tempo atrás, eu não lembro exatamente que eu queria citar a fonte, que é bem interessante, mas é tipo um estudo que mostra quantas pessoas hoje trabalham em empregos que se fossem cortados materialmente não mudaria nada no mundo, entendeu? Não é nem a questão de, um artista que não mudaria nada. Não, mudaria, lógico, não ia ter as músicas. As pessoas... Não, é tipo assim, então tem uma agência que contrata um cliente, aí tem uma pessoa que ela faz o fluxo de informações, tipo, ela não faz nada, na verdade. Assim, ela tá perdida no limbo. Sabe, são estruturas... burocráticas. São estruturas que elas precisam de outra estrutura para que ela exista e nenhuma das duas precisa, sabe? Então elas ficam lá se retroalimentando e elas não... Não, se a gente tiver, por exemplo, um autenticador e tudo funcionar virtual, acabou todos os cartórios. Por exemplo. Na realidade, acabou a corrupção. já devia ter acabado. Se todo o governo e tudo foi feito por NFT e tudo ligado como um sistema de uma empresa, e eu acho que isso no futuro o Big Data é possível, o governo pode se tornar, de repente, incorruptível. Ou seja, se você paga um imposto, você vê exatamente de onde vai ser o imposto, o dinheiro que foi para cada coisa. Eu acho que isso tecnologicamente é possível com NFT, com blockchain. Vocês assistiram Periféricos do Amazon Prime? Eu assisti bem pouquinho. Bem pouquinho, Eu achei interessante. Mas é mais ou menos isso. Num futuro não tão distante, onde as pessoas estão usando realidade virtual para tudo. Então, por exemplo, o emprego dela e do irmão dela lá, tipo, uma empresa contrata ele e dá uma missão dentro da realidade virtual, só que os óculos, eles têm, tipo, neurotransmissores. Então, liga no cérebro. Liga no cérebro. Então, além de você estar lá, você sente tudo. E aí, basicamente, eles dão missões, sei lá, eu quero a chave do escritório daquela pessoa, rouba para mim. Entendeu? Mas é uma missão falsa, né? Uma missão que não vai causar nada. Não causa. Lá causa. Inclusive, depois eles descobrem que parte dessa realidade virtual, não tô dando spoiler, no primeiro episódio você já descobre isso, é no futuro. É em outra época. Entendi. Então eles acessam uma época que eles acessam uma época muito interessante. Que louco. E aí ela acaba vendo um negócio que não era pra ela ver, e aí ela vira inimiga no mundo real. Tipo, na época dela, ela vira inimiga. Porque ela sabe do esquema que tá rolando de... Animal. Daí os caras do futuro mandam pegar a família dela. Nossa, um bagulho louco. Parecido com o Looper, essa ideia que você tá falando. Looper? É aquele filme que... Não sei se vocês chegaram a assistir, que o rapaz é um assassino de aluguel... Virtual? Não, ele vai pro futuro. Ou é pro passado ou é pro futuro? Mas ele viaja no tempo e ele é um carrasco lá, entendeu? Então é uma coisa que se faz normalmente pra não... Tipo, é super limpo. Você chama alguém de outro tempo, entendeu? Que vai lá, mata alguém e depois ele volta. É um assassino de outro tempo. É, um assassino de outro tempo, E também me lembra da série Ruptura. Provavelmente vocês não assistiram, porque há pouca gente viu. Tá tudo bem aí? É normal. Eu vou querer um cafezinho novo. Obrigado. Não, vou tirando o velho. Ele é um alquimista. Entendi. Ele começa a misturar o Red Bull. Depois ele vai esquentar lá no... Ele vai levar, Entendi. Tem a série Ruptura, ela é uma série onde a pessoa, quando ela chega no trabalho, ela faz uma ruptura na mente, aonde a pessoa que trabalha não lembra da outra pessoa. Então, quando ela sai do trabalho, ela esquece do trabalho. Não lembra da outra pessoa, não. As memórias da pessoa da vida normal ficam separadas da do trabalho. Então, quando ela entra no trabalho, ela é uma pessoa que ela não lembra, uma ruptura. E é muito louco, porque o trabalho dela é um trabalho que ela não sabe o que é. E não tem importância nenhuma, assim. Ele senta num computador e ele tem que analisar quantos trezinhos tem, juntar... Tipo... digamos assim, né? A série dá a entender que isso é mascarado, digamos assim, né? Você talvez esteja fazendo algo que importa... Talvez não. Talvez não. É que daí é que, assim, é pra ser. Mas tem uma coisa na série que depois você descobre que não, entendeu? Mas assim, seria assim, a empresa... Porque é tudo uma questão de... Na série eles dão essa desculpa, né? Que seriam para empresas que trabalham com material muito sensível. Então você não quer que o funcionário saia com a informação de lá. E outras questões, né? Então... mas no fundo é assim, as pessoas precisam de uma atividade
meio que das 9 às 6, que deixa a sua mente ocupada pra você não pensar no resto dos seus problemas, da sua vida, você separar a sua vida. Muita gente chega no trabalho, é uma pessoa completamente diferente do que é na vida real, né? Respira fundo de segunda a sexta, já deve ter passado isso com vocês, chega final de semana, você é você mesmo, que legal, curte com seus amigos, aí você finge que você é uma parada de segunda a sexta, tá ligado? E eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, talvez ela venha pra curar um pouco isso. Tipo, é muito difícil mesmo a gente, como ser humano, cuidar de processos muito mecânicos, tipo, puta, trabalhar como caixa de atendente, alguma coisa que é mecânico, que se for substituída, a pessoa de repente pode trabalhar com algo que ela sinta mais prazer, talvez. Que seja menos mecânico, mais conforto. Você vai pra um país desenvolvido, você vê, putz, o pedreiro tem um colete, ele não abaixa pra pegar peso, né? Então a gente pode usar, eu acho que isso pra começar a primeiro ter um estilo de trabalho, uma coisa um pouco mais Uma legal. qualidade Antes de melhor perder de todo mundo o trabalho. emprego, de repente ter um melhor... É que eu acho que isso aí engole. Eu acho que a gente nunca decide, a gente não delibera a respeito de como vai ser usado. É verdade. Simplesmente é usar. É igual a inteligência artificial, você tá falando, mas o Google pensou em todo mundo vai perder emprego. Não, cara, a inovação chega e aí depois a gente que lida como é que vai acontecer. Mas eu tô mais do lado niilista da parada, no sentido de que eu acho que quando você vamos supor que desse tudo certo, ainda que desse tudo certo, que... Vamos supor, a inteligência artificial pegasse os empregos e você fosse livre, você tivesse uma super condição e um espaço agradável, etc. Ainda tem a questão de que a gente não sabe como que o ser humano funciona nascendo, crescendo, se desenvolvendo e virando um adulto sem estar as correndo pela própria vida. Sem essa coisa... Sem escolher um objetivo de vida, Sem esse qual a drive profissão. real. Não, e sem a sensação de que mais eu faço, mais retorno, menos eu faço, menos retorno. Não importa o que eu faça ou o que eu não faço, o retorno é o mesmo. Sim, sim. Se eu dormir até meio-dia e jogar videogame a tarde inteira, eu tenho o mesmo retorno do que o meu vizinho que acorda todo dia 6 da manhã e vai plantar o jardim Mas aí dele. você acredita, então, a gente tem que acreditar que a gente é tipo ratinhos, que tem que deixar correndo, né, numa gaiolinha, senão a gente pira, né? É meio isso. Então, mas é isso que eu tô falando. A gente vai... A grande massa, que na verdade seria tido como uma benevolência, nossa, aí todo mundo vai ter comida, todo mundo vai viver livre. Eu vejo como, assim, vai virar Eu acho que ia ter bichinho churrasco. de estimação. Ia ter humano, churrasco Deixa todo de ser dia, humano, não dá? porque daí você imagina assim, Quantas ó, picanhas eu posso pegar? a gente tem o nesse tal do supermercado? 1%. A gente tem 1% da população, pra gente considerar que continuasse igual, certo? A gente tem 1% da população tomando as decisões. Então, aí, esse valor que tem direito de pegar por mês, se fosse isso, quanto é? Quem decide? Da onde vem essa base, sabe? E aí eles podem resolver que, na minha terra eu quero plantar isso, na minha terra aquilo, e aí eu entrego isso daqui pra eles lá e deixo eles lá. Porque a gente vai continuar. Então, assim, Assim, é fácil de controlar, né? quem tem a lancha vai continuar tendo a lancha e quem não tem vai continuar não tendo. Porque você não tem essa flexibilidade que a gente Isso. tem no mundo atual de... tá, Cris, mas não é tão fácil assim mudar de um lado pro... não, eu sei que não, mas é possível. Não tô dizendo que é fácil. Tô dizendo que é possível. Se você tirar a possibilidade do jogo, é isso que me preocupa.